Olá, meus caros e caras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Continuidade dessa série Por que você nunca vai passar no ITA? Eita, Guilherme, pesado isso, hein? Pois é, isso aí serve para causar efeito e para que você acorde, certo? Mas vamos lá. Por que você não está passando no ITA? Lembrando, pessoal, que esse tipo de vídeo é para você que quer passar em qualquer concurso. Eu trago o ITA como exemplo porque é o concurso que é considerado um dos mais difíceis. Tendo também o fato de que eu passei e me informei lá. Mas beleza. Vou deixar aqui nos cards para você ver o primeiro vídeo da série. Demoramos um pouquinho para lançar o segundo vídeo, mas finalmente tá no ar. Vem comigo que tá bastante legal aqui. Mais 3 motivos para você entender de por que você está estudando errado, por que você está fazendo tudo errado, por que você não passa no ITA, não vai passar em nada nessa vida. Esse vídeo é patrocinado pelo CAI, Cursos Avançados de Exatas, uma plataforma online de cursos online que eu criei. O link vai estar na descrição. Aproveito também para pedir para você seguir o CAI lá no Instagram. O link também vai estar na descrição, @cursos.cai. Lá eu lanço muitas dicas de exatas, de concursos de modo geral. Ontem mesmo eu criei uma série de stories lá de dicas de português. Eu venho fazendo isso. Muita coisa bacana, questões de outro planeta nos posts. Acho que você vai curtir. Então segue lá, @cursos.cai. Ah, Guilherme, não tem Instagram. Cria só para seguir o Cai, bora. Mas vamos para o vídeo. Resolvi criar essa série porque depois de um certo tempo dando aulas, eu percebi muitas falhas nos alunos, certo? Já percebia isso na época de estudante. Eu sempre falo para vocês que eu sempre fui um bom observador, saber como é que é o trato do professor com o aluno, como é que é o comportamento dos alunos e o que é mais importante, né? Saber como que os alunos de alto desempenho, eles se comportam, quais características que eles têm em comum. Então vamos lá. O que eu consegui perceber? Vamos para a primeira dica do vídeo. Presta atenção aí. Você tem anotado aí as 3 dicas do último vídeo? E a primeira dica desse vídeo é para você entender o seguinte: não se passa no ITA pegando bizu. Guilherme, o que é bizu? Bizu é aquela paradinha que, olha, tá vendo essa questão aqui? É só você fazer isso aqui que você vai resolver. Pô, mas por que eu tô fazendo? Qual o sentido disso? Não, só faz essa conta aqui. Pega esse valor aqui, divide um pelo outro, vai ter o resultado. Pera aí, mas e se mudar, não sei o quê? Não vai mudar não. Pega isso aqui que você vai ser feliz. Pessoal, esse tipo de raciocínio, ele não funciona em vestibulares de alto desempenho. ITA, IME, Escola Naval, AFA, FON, enfim, são vestibulares que a gente pensa sempre nos militares, né? Mas você pode pegar também vestibulares comuns também, FUVEST, Unicamp, esses vestibulares que são de alto desempenho, né? Você pensar numa prova específica, você com bizu, você não resolve. Então o bizu, ele é muito bom, não estou dizendo que ele é ruim, mas com bizu você não vai passar, somente com bizu. Ah, qual o bizu dessa questão aqui? O que tem que fazer nessa questão aqui? Isso aí funciona para muitos vestibulares, não para esses de alto desempenho. Me dê exemplo, Guilherme. Eu tô perdido. O que você está querendo dizer? Então, eu vou preparei aqui 2 exemplos para você que são clássicos. Prepara a caneta e o papel. Primeiro exemplo que eu vou dar para você é da lei dos cossenos. Guilherme, o que é lei dos cossenos? Você não sabe o que é lei dos cossenos. Então, beleza. Olha só, a lei dos cossenos, pessoal, ela é uma lei muito importante que você adota para um triângulo qualquer. Você tem que o lado oposto a um ângulo θ ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos demais lados menos 2 vezes o produto entre os dois lados vezes o cosseno do ângulo que forma esse lado referência, né? Enfim, falei de modo geral, essa é a lei dos cossenos. Você consegue fazer, querendo ou não, 3 leis dos cossenos para cada triângulo. Enfim, muito importante que você preste atenção no que eu vou falar agora. Eu, na minha preparação, posso falar desde ensino fundamental, médio e tudo mais. Eu, pessoal, na minha preparação, tive mais de um professor que falou para mim que existia a lei dos cossenos para a física e existe a lei dos cossenos para a matemática. Você já ouviu essa blasfêmia em algum lugar, em algum momento da sua vida? Deixa aí nos comentários para a gente compartilhar essa nossa revolta. Ué, Guilherme, como assim? Não é assim que funciona? Realmente tem sim, né? Porque na lei dos cossenos da física, você tem um sinal de mais, não tem um sinal de menos, né? Pessoal, quantas vezes eu já escutei falar sobre isso? Isso era um bizu, certo? Olha só, tem esse bizu aqui da lei dos cossenos aqui da física. Para que serve a lei dos cossenos da física? Fazer soma e subtração, querendo
querendo ou não, né, vetorial. E aí tem um porém ainda, né? Na soma vetorial você tem aquele valor de mais, na subtração vetorial tem um sinal de menos. Aí a lei dos cossenos igual da matemática. Meu Deus do céu, que dá até coceira isso, que coisa absurda isso, pessoal. Próxima vez que você vir alguém falando isso, você corrige a pessoa, não fica só quieto, não. Corrige, fala assim, isso aí é um absurdo completo, porque eu vi o vídeo de um maluco lá revoltado com relação a isso. Pessoal, isso é o maior absurdo do mundo. Então é você ser alimentado por bizu. Guilherme, mas conta aí esse bizu, porque conta aí por esse bizu não, né? Conta aí por que isso está errado, porque eu não estou entendendo. Para mim é verdade isso, né? Pessoal, a lei dos cossenos ela é única, vem da geometria plana. E para você resolver uma soma vetorial ou uma subtração vetorial, você utiliza de geometria plana, querendo ou não, com esse caráter trigonométrico, obviamente, né? Mas você resolve com geometria plana essa ideia de soma vetorial e de subtração vetorial. O problema que você tem na lei dos cossenos da física é que quando você tem o ângulo formado entre os dois vetores, para você criar o vetor resultante, você não utiliza esse ângulo para você calcular a resultante. Você utiliza 180 graus menos θ. Você pode encontrar isso em qualquer lugar na internet. O que você não pode encontrar é falar, e infelizmente você encontra, confira aí você mesmo, né? Pesquise isso na internet, você vai verificar gente falando isso adoidado, que coisa mais absurda do mundo. A lei dos cossenos da física, a lei dos cossenos da matemática. As pessoas confundem isso e você tem a obrigação, depois de ver esse vídeo, de corrigir, porque a lei dos cossenos é essa da matemática, como todo mundo sabe, com um sinal de menos. O problema é que na física, quando você quer a soma vetorial, você precisa de uma lei dos cossenos não com ângulo θ, com ângulo de 180 menos θ, o que faz com que o seu cosseno de 180 menos θ dê menos o cosseno de θ, por isso que o sinal de menos vai embora, vira sinal de mais. Corrija sempre quando você vir isso, porque é um absurdo, você não pode deixar passar isso, né? Você tem esse compromisso comigo aí. Então perceba como que o bizu cria uma história, né? Você não está entendendo assim o problema disso, né? Eu explico para você. Pessoal, olha só, se você ainda não entendeu, você tem uma lei dos cossenos da física, como se a física tivesse leis próprias, né? Que tivesse uma matemática própria. E a matemática fosse a matemática. Pessoal, a física, ela vai falar para você que uma grandeza é proporcional à outra. Vai falar que a força é proporcional à aceleração. E aí vem a matemática e fala, olha só, a gente consegue colocar isso numa equação. F é igual a K vezes A, e aí K é igual a massa e tudo mais, segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Então perceba que a física ela vai trabalhar com proporção, né? Nunca vai falar, olha só, essa lei aqui, ó, é uma equação matemática. Não, vai falar sobre proporções, a matemática vem com a equação. Elas se conversam. Né? Nunca quis, por definição vai estar muito errado isso, né? A lei dos cossenos da física, a lei dos cossenos da matemática. Pô, para com isso, né? Pelo amor de Deus. O segundo ponto também é falando um pouco sobre física e mais especificamente sobre vetores, né? De novo, na verdade, né? Falando sobre vetores. E aqui eu vou falar sobre física 3. Física 3 tem um tópico lá, eletromag, né? Para quem não está muito ligado. Quando você pega eletromagnetismo para estudar, tem gente que odeia, tem gente que tem pesadelo com isso, mas eu explico, é uma coisa que eu percebo no dia a dia nos alunos, por que existe essa trava para eletromagnetismo, pessoal? Porque no eletromagnetismo você começa a perceber muita coisa envolvendo regras de mão direita, regras de mão esquerda, e aí você começa a encontrar um mundo que você desconhecia, fala a verdade, não é isso mesmo? Pessoal, muitos pontos aqui pra gente conversar. A gente começa eletromag com regra da mão direita, aí nós temos regra da mão direita 1, regra da mão direita 2. Aí nós temos regra, aí tem vários tipos, né? Tem esse aqui, são vários tipos, né? Temos regra da mão esquerda, regra do empurrão, regra do tapão. Pessoal, eu já vi de tudo, várias regras. Perceba como que é uma árvore cheia de um monte de coisa pendurada na árvore e o que acontece? Se alguém der uma sacudida, o que é uma sacudida? É uma questão mais complicada, é uma questãozinha mais difícil. Quando dá uma sacudida nessa árvore, as coisas penduradas, seu conhecimento todo frágil, vai direto ao chão. Você precisa consolidar o seu conhecimento. Você, por meio de bizu, você não vai conseguir entender aquilo que está acontecendo
E nesse caso, na física 3. Guilherme, explica para mim então, por que não existe bizu? Ou na verdade, por que bizu é tão complicado, né? E me explica logo como que eu estudo isso direito. Eu explico para você. Olha só, essas coisas que você aprende de regra da mão direita 1, 2, 3, regra do empurrão, regra da mão esquerda, isso tudo, você que sabe, né? Você pesquisa na internet, você vê cada atrocidade que eu não vou nem comentar. Vem comigo. Tudo isso que você está vendo é sempre uma regra só. Sempre a regra da mão direita. Mais especificamente, é a regra do produto vetorial. Por que a gente começa a ver tantas regras de mão quando a gente estuda eletromag? Porque, querendo ou não, é a primeira vez, não é a primeira vez, mas é quando a gente, cai bastante sobre isso, né? Quando a gente vê pela primeira vez produto vetorial na física. E aí a gente começa logo com a força magnética, um produto vetorial entre velocidade, fruto, né, do produto vetorial entre velocidade e campo magnético. Você precisa entender o que é produto vetorial. Não tem conversa. Quantos produtos vetoriais você vê em eletromagnetismo? Sempre quando você tiver essa coisa, né, tá numa questão, aí você vê o aluno ali fazendo um negócio assim e tal, fazendo assim, ele está fazendo um produto vetorial. Guilherme, então por que existem tantas regras? Criando-se bizus para que você entenda. Eu não acho que isso está escrito em livro didático. Eu já vi segunda regra da mão esquerda em livro didático, regra do empurrão em livro didático conhecido, famosíssimo no Brasil inteiro. E eu acho isso muito errado. Por quê? Eu não tiro o mérito do livro de tentar ser didático, perceber que isso é um problema, é difícil do aluno entender porque está estudando vetor num lugar onde não deveria. Onde que deve se estudar vetor, Guilherme? Matemática. Vetor é uma coisa matemática, uma entidade matemática. Você tem que ter um professor de matemática te ensinando vetor. Foi mal aí. Infelizmente, a gente sempre cai em professores de física que ensinam matemática. Eu, no meu ensino médio e tudo mais, só tive professores de física dando vetores para mim. Até então, eu não acho isso um problema, né? O professor de física, ele pode manjar de matemática. O problema é que a ideia que o professor de física passava era uma ideia só de física. Era o professor que falava que é lei dos cossenos da física. A pessoa para te ensinar vetores, tem que ter na consciência que, olha só, galera, acabou física, a gente vai ter uma aula de matemática. Que isso, professor? Pois é, mas hoje é vetores, matemática. Ele tem que chegar e falar isso pra você. É muito estranho eu perguntar para o aluno, vetores, né? Maneira essa matéria. Aí a pessoa fala, não gosto não, essa coisa de física eu não gosto. Quando a associação de vetores com física, ela é imediata, né? Mas por que isso? Porque vem de uma falha muito grande no nosso sistema de ensino. Vetores é uma entidade matemática. Repita comigo isso. Agora vamos lá. Por que aparecem tantas regras, né, de mãos, né, que você tem direita e esquerda, ambidestras na sua eletromag? Porque tem muitos produtos vetoriais. Aí você pega campo gerado por uma espira, campo gerado por um condutor reto e por aí vai, né? Lei de Lenz, que você tem que pegar o fluxo e tudo mais. Blá, blá. Olha só, pessoal, todas essas leis que você está vendo, que tem que usar regra para descobrir direção e sentido do vetor resultante, vem de um produto vetorial. Bote isso na cabeça. Agora, se você está na dúvida, nunca sei. Olha, quando está nessa questão, usa isso. Quando está nessa questão, usa isso. Olha, um monte de bizu pendurado e tal, ou não pode encostar nessa árvore do conhecimento aí, senão cai tudo. Você deve se questionar, por que eu tenho que usar essa regra aqui? Você tem que olhar na fórmula original. Aí se o professor chegar para você, não, isso aqui não é para você, isso aqui é uma coisa muito avançada. Aí você fala assim, não é avançada não, eu sei que é um produto vetorial, quero ver esse produto vetorial. Quando você vir um produto vetorial, você de repente não vai entender. Se você nunca viu o que é produto vetorial, você nunca vai entender. Se você não teve uma aula de produto vetorial com um professor de matemática ou de física, né? Mas enfim, você não vai entender o produto vetorial, mas você deve pedir, olha só, eu quero entender o que é isso aqui. E aí o professor vai te ensinar o que é o produto vetorial. Pessoal, quando você aprender o que é produto vetorial, você vai na fórmula que produz qualquer equação, fórmula da força magnética, do campo gerado por espira. Você vai na fórmula e você vai entender, tem um produto vetorial aqui. Então peraí, vou usar a minha regra da mão direita? Única. Regra da mão direita. Só existe uma regra. Pessoal, a regra da mão direita é a regra do produto vetorial, da direção e sentido do vetor resultante. Não tem conversa.
Guilherme, você está me dizendo que todas essas regras que eu aprendo, essas regras todas de mão para cá, mão para lá, é sempre uma regra só? Sim, eu, Guilherme, utilizo somente uma regra. Depois que eu aprendi isso, pessoal, aprendi isso no meu cursinho. Só existe uma regra da mão direita. E aí, quando eu via um exercício e pensava assim, caramba, como é que eu sei a direção sentido aqui desse campo magnético? Aí eu ia na lei original, na lei que forma essa equação, vamos dizer assim, que é a fórmula que eu preciso decorar. Mas a lei original, a lei de Biot-Savart, por exemplo, ela me dá um produto vetorial que serve para qualquer coisa. Isso é fácil? Não. Se isso fosse fácil, os livros didáticos trariam a lei de Biot-Savart e não trariam várias formas para você decorar. Eu estou falando para você aprender direito. É isso que eu estou falando. Não é por bizu de decorar várias leis e tal que vai resolver o seu problema. Então eu espero que por meio desses dois exemplos, da lei dos cossenos e da regra da mão direita, né, do produto vetorial, que essas duas leis que enchem a gente de bizu que podem complicar. O problema da lei dos cossenos que eu vejo, né, é esse detalhe de deixar a matemática física inimigas, né? É complicado isso, né? Como assim? Nesse ponto, olha que absurdo, né? Agora você está percebendo o absurdo. Nesse ponto eu tenho uma lei dos cossenos, para cá é uma lei dos cossenos. Pô, não fala isso, né, cara? E o produto vetorial, a gente tem essa problemática de ser uma questão matemática, né? Mas que serve para mostrar de quantos bizus, que a gente se alimenta de tantos bizus, né? Que chega na hora da prova a gente ainda erra ali, porque, pô, você tá com o bizu errado, né? Não tem condição. O pior do bizu é o bizu errado, cara. Quer pegar bizu? Então pega bizu direito aqui contigo. O pior é você pegar bizu errado, meu Deus do céu. Olhe para essas fórmulas que tem um produto vetorial, entenda essa criação do produto vetorial por meio da fórmula original, e aí você, com a única regra da mão direita, que você pode utilizar assim ou assim, eu utilizo mais assim, e você vai ser feliz, tenho certeza, né? Uma dica importante é sobre essa ideia do produto vetorial, da regra da mão direita, é você pensar numa chave de fenda, por exemplo. Imagina que você tem uma chave de fenda, você quer apertar um parafuso. Pessoal, esse movimento aqui, ó, esse movimento ele é de apertar. Ok? Então perceba que esse movimento é muito natural. Às vezes a gente fica assim, imagina que eu te dou agora uma chave, eu falo para você, aperta esse parafuso. Você vai direto fazer isso aqui? Pois é natural, é o produto vetorial, pois é. Quer ver uma outra dica bacana? Saca-rolha, sabe aquele saca-rolha de vinho, de garrafa? Você tem aquela parte metálica espiralada, aí você quer apertar, para apertar, você faz esse movimento aqui, ó. Pessoal, é um movimento muito natural, sua mão ela vai sozinha, olha só, é isso aqui, é o produto vetorial, cara, olha só que coisa bizarra, só existe essa regra, e agora você sabe por quê, todas essas regras de mão que você pode pensar aí do produto vetorial, bote isso na cabeça e tenha curiosidade para saber de onde que vem e por que que a gente começa a pegar um monte de bizu, né, regra do tapão, empurrão, regra da mão esquerda, Deus do céu, aprende o negócio direito. E vamos para a segunda dica. Pessoal, segunda dica é a seguinte, você que não faz cursinho preparatório, você não vai passar, cara. Pessoal, entenda o que eu quero dizer aqui. Você precisa ter um cursinho, um certo tipo de mentoria para poder passar num concurso tão de alto nível como de ITA, IME, por aí vai. Eu tô pegando você que não está estudando com cursinho. Você que está estudando cursinho, pera aí que daqui a pouco eu falo com você. Você que não está estudando por cursinho, você está estudando sozinho. Pessoal, eu sei que você fica aí na internet pesquisando como estudar sem cursinho. Você vê vídeos de gente que estudaram, passaram no ITA sem cursinho. Passei no ITA sem cursinho. Entenda. Eu sei, pessoal, duas coisas. Ou esse tipo de vídeo, ele é de décadas e décadas atrás. Eu conheci um cara no ITA que passou sozinho. Quando a gente fala passou sozinho, né? Passou sem cursinho pro ITA. Eu conheci um cara. E ele já estava há bastante tempo no ITA. Ele já estava quase se formando. Eu conheci ele lá dentro. E depois eu não conheci mais ninguém. Mais ninguém, pessoal. Mais ninguém. Esse cara era um fenômeno. Ele saiu até em reportagem de Globo e por aí vai. Porque ele era um fenômeno. Como estudar sozinho e passar no ITA? Pessoal, existem pessoas que passaram no ITA sozinho. Aí eu falei 2 pontos, né? A gente tem o primeiro ponto, que essa pessoa é muito antiga, né? Passou há décadas,
que passou. Por quê? Era menos concorrente, provas não eram tão complexas. Conforme você tem uma concorrência aumentando, as provas se tornam mais complexas. E aí vai limitando mais a galera que passa. Você vai precisando cada vez mais de uma preparação absurda para você passar no ITA. E outro ponto, pessoal, eu sou obrigado a dizer isso para você, é a pessoa ter essa característica de ser um gênio. Hoje em dia, não basta você ser gênio para você passar no ITA 100%. Imagina, esse cara aqui, ele é gênio, ele deve passar no ITA. Sou obrigado a falar para vocês novamente que eu não concordo com esse tipo de mentalidade de acordo com o que eu vejo, a realidade, os fatos que eu vejo. Hoje em dia, pessoal, o vestibular, ele tá tão aprofundado, isso, ITA, IME, por aí vai, não existe mais essa história do autodidata natural. Não existe essa história que falava-se muito do IME, o autodidata natural que passa por uma besteira absurda. Isso hoje em dia, pessoal, você tem que ter um nível de preparação muito, focado, concentrado, porque não basta você ter um raciocínio rápido. Não basta você extrapolar o raciocínio. A gente pode citar aqui algumas características de genialidade, isso não basta. Não basta, pessoal. Isso é necessário? Também não. E aí, lógico, né? A gente já falou isso no primeiro vídeo. Eu preciso ter gênio para passar no ITA. Bom, a gente já bateu nessa tecla pra caramba, né? Não lembra? Assista o vídeo, né? Mas vamos lá. Você que imagina, você tem essa capacidade de raciocínio absurda, você pega rápido a matéria, você decora as coisas rápido, enfim. Imagina que você já tenha isso dentro de você. Você já vamos dizer, você é um gênio, né? Eu irei passar nessa prova? Não vai passar. Sabe por quê? Olha só, 2 pontos. Primeiro ponto, claro, você precisa conhecer a sua prova. Então não basta, por exemplo, imagina Einstein. Imagina um gênio, né? Dá uma prova do ITA pro cara fazer, né? Imagina aí um gênio da atualidade e tudo mais, um cara que manja tudo de matemática, física e química, beleza. Imagina um professor seu, sabe? Todo mundo tem um professor assim, caraca, esse maluco manja de tudo, né? Dá uma prova do ITA para ele fazer. Pessoal, você precisa conhecer a sua prova. Não basta a pessoa olhar para a questão e falar, eu sei fazer isso aqui, e demorar, 20 minutos para fazer uma questão. Ele é muito bom, de repente o cara, lógico, né? O cara faz qualquer questão de qualquer matéria, ótimo. Ele precisa entender, pessoal, o que está acontecendo ali na hora da prova. Você olhar uma questão, o seu raciocínio já extrapolar para uma questão que você já viu parecida e você adotar ali e sair resolvendo. Pessoal, isso aqui é técnica de prova. Não basta um professor que você admira muito conhecer tudo sobre a matéria, saber fazer a questão. Não é só isso, né? Você tem que fazer a questão rapidamente, pessoal. E isso conta muito, conta muito. O poder de raciocínio rápido é contabilizado muito, inclusive mais especificamente na prova do ITA. Outro ponto associado a esse conhecimento da prova, né, que não é uma característica de genialidade, uma questão de você aprender. É lógico que de repente essa pessoa tem mais facilidade em entender e estruturar o pensamento de acordo ali com o que ele deve fazer na prova, isso é óbvio, mas associado a isso, pessoal, é o tempo de prova. Mas é o tempo de prova. Você tem que ser pragmático ali, por exemplo, né? Você tem 15 questões de matemática, né? Você mira em fazer 10 e aí não fica tentando fazer o 3-5. Não, você faz 10 e pula para a próxima matéria. De repente o gênio ele vai ficar tentando fazer ali e no meio dessas 15 pode ter uma questão que foi mal formulada e vai ser anulada, ele perdeu meia hora na questão. Pode ter questão lá muito difícil, aquela tipo de questão que a gente demora dias para fazer quando a gente está em casa de luva e pantufa fazendo, e na hora da prova você deveria ter pulado, mas o gênio ali, ele tá tentando, parece que até que é pejorativo, né? O gênio ali tá tentando, pois é, mas é o cara que tá tentando fazer porque ele sabe que é capaz de fazer, mas vai perder muito tempo, pessoal. Tô tentando sempre deslocar essa ideia de genialidade. É lógico que o gênio e tal, essa pessoa totalmente fora da curva, ele tenha essa facilidade de entender qual é a questão mais difícil e tudo mais. Eu tenho plena consciência disso, mas ele tem que entender a prova. Não basta ser gênio, né? Não basta ter um raciocínio absurdo. E o que eu vejo não é de hoje, pessoal. As pessoas que passam são pessoas de cursinho. Não tem condição de uma pessoa hoje sem cursinho passar no ITA. Eu sei que às vezes a gente tenta tirar motivação dos lugares, né? Você vê um vídeo de uma pessoa que passou no ITA estudando sozinho, ou que diz que passou no ITA estudando sozinho. Você busca esse tipo de coisa, né?
Mas, pessoal, infelizmente a realidade é outra. A realidade é que quem passa no ITA é porque faz cursinho. Você precisa de um cursinho para passar no ITA. É um tipo de mentoria que é obrigatória hoje em dia. Agora, antes da gente ir para a terceira dica, uma boa notícia para você, meu caro e minha cara, que não tem condições de arcar com um cursinho, né? Pessoal, hoje em dia, e uma dica muito importante para você, até que de repente você que está fazendo cursinho, isso aqui também vai ser uma dica para você. Hoje em dia, pessoal, depois de 2020, 2021, houve um alvorecer desses cursinhos à distância, certo? Cursinhos muito famosos que aprovavam dezenas para o ITA e para o IME, hoje em dia estão com uma modalidade também online e você pode adquirir bolsas de estudo integrais nesses cursinhos. Pesquise sobre isso, não somente os cursinhos mais famosos, pesquise todos os cursinhos. O cursinho online ele depende muito da disciplina do aluno, da aluna. Você precisa verificar, pô, peraí, o que esse cursinho está oferecendo? Ah, está oferecendo tudo que o presencial oferece, né? Uma aula, lista de exercício, correção, redação, dúvida, fórum de dúvida e por aí vai, oferece tudo, né? Então qual é a diferença? É a disciplina do aluno e da aluna. Ter um cursinho presencial força você a acordar todo dia cedo, ir pra lá. Agora tem um cursinho online, você pode assistir de repente a aula a hora que você quiser e tudo mais, fica aquele negócio. Pessoal, depende de uma rotina. E aí que vem a nossa terceira dica. Pessoal, a terceira dica é a rotina. Chegamos na rotina. A gente fez o primeiro vídeo com 3 dicas. A primeira dica desse primeiro vídeo era que só gênio passa? Não. A segunda dica, pessoal, que a gente viu nesse primeiro vídeo era que você não sabe estudar, por isso que você não passa. A terceira dica daquele primeiro vídeo, pessoal, era que você que vai fazer pela primeira vez a prova do ITA acha que você vai passar. E não vai passar. Pessoal, quem faz pela primeira vez a prova do ITA não passa. Aí nós temos nesse vídeo mais 3 dicas. A primeira é esse lance de você pegar bizu e acha que só com bizu você vai passar. A segunda desse vídeo é você passar sem cursinho, o que é, ao meu ver, impossível. Foi mal aí. E vamos para a última e finalmente a gente chega na rotina. Você tem que ter uma rotina. Uma rotina de estudo sempre. Rotina de estudo, antes que você pule o vídeo e fale, pô, de novo alguém vai falar sobre rotina. Eu tenho, de repente, algo novo para falar para você. Dê uma chance aqui pro tio. Eu vou contar primeiro a história de um cursinho que ficou muito famoso, botando há um tempo atrás uma rotina no ar, né? Publicou nas redes sociais uma rotina de estudo. E nessa rotina de estudo, nesse cursinho online, diga-se de passagem, estava lá: dormir às 10 horas da noite e acordar às 7 horas da manhã. Quando acordar às 7 horas da manhã, toma café da manhã, sai de casa às 8h30 da manhã. De 8h30 às 10 da manhã, treino, malhar, certo? E aí depois das 10, pô, tem ali o banho. A pessoa ia estudar lá para de tarde, depois de aula, e a pessoa ia estudar sozinha, vamos dizer assim, né? Naquele momento que é um melhor momento, é você estudando sozinho, não é você no cursinho. Não, você estudando sozinho. Era questão de 2 horas, 3 horas, 4 horas no máximo, você estudando sozinho ali. Pessoal, é uma picaretagem absurda. E eu não falo só por mim, eu falo por pessoas que se revoltaram, vamos dizer assim, com essa rotina e falando assim, pô, isso aí é na terra dos Smurfs, né? Pra quê isso aí? Pra quê? Quem que teve a ideia de fazer um negócio desse? As pessoas se revoltaram. Beleza, você percebeu que eu também não concordo muito com relação a essa rotina. Vamos lá. Uma parte dessa picaretagem que você vê, às vezes, em mentorias de modo geral, é pegar uma rotina e falar, olha só, é isso aqui que você tem que fazer. E, para mim, ao meu ver, isso é um erro absurdo. Você deve se adaptar à rotina que melhor cabe em você. E eu, pessoal, trago o meu exemplo. Numa série de vídeos que eu falei, que eu fiz aqui no canal, sobre a minha trajetória até o ITA, desde o ensino fundamental até passar no ITA, eu fiz essa série de vídeos, pessoal, e no final, quando eu chego lá no último vídeo, no 6º vídeo, falando sobre meu ano de cursinho, minha rotina, eu falo isso, eu repito aqui, pessoal, não mudei a minha mentalidade. Você deve se adaptar à rotina que melhor cabe em você. E eu repito isso porque a minha rotina era muito diferente do que você vê por aí. Não fui o único, tive colegas, e aproveito esse vídeo para falar que eu não era o único, né? A pessoa me chama de vampiro aí, não, eu não era o único vampiro, não. Como assim, pessoal? Eu tinha uma rotina, falando de modo geral, e você pode verificar no card que eu vou colocar aqui agora, esse vídeo que eu acho que é fundamental. Aproveite para ver os outros também, né? Nesse vídeo em que eu falo sobre a minha rotina de cursinho, que foi o ano que eu estudei, eu fiz um ano de cursinho
cursinho, nesse ano de cursinho eu estudei pra valer mesmo. E eu conto pra você qual era a minha rotina. Mas eu não falo, em momento nenhum, eu falo pra você fazer isso. Nunca vou falar pra você fazer isso. Eu vou falar pra você, talvez, tentar fazer isso. Se você não se adapta a nenhuma rotina, talvez eu vá falar, olha só. Já tentou fazer isso? Beleza. Isso eu acho que ninguém vai brigar comigo. Agora, fazer isso jamais eu falarei. A minha rotina, sendo bastante breve, e eu convido novamente a você ver nos cards, essa rotina, pessoal, ela se consiste em acordar na hora do almoço, almoçar, ir para o cursinho, ficar assistindo às aulas, prestando atenção, anotando, fazendo tudo, exercício e tudo mais nas aulas do cursinho, voltar para o alojamento, jantar e ir para a sala de estudo. Isso era, sei lá, 9 horas da noite, 10 horas da noite no máximo, né? Ia para a sala de estudos, pessoal, e saía de lá às 8 da manhã, na hora do café da manhã. Tomava café da manhã e ia dormir. Eu dormia de 8 a meio-dia, de 8 a 1, de 8 a meio-dia. Eu tinha essa variação de 4 horas e pouca, talvez, assim, de horas de sono. Nunca que eu vou falar para você fazer isso, mas eu vou falar para você, de repente, tentar fazer isso. Guilherme, você se matava de estudar. Você se matava. Pessoal, para mim era natural. Para mim, se eu acordava, de repente, 1 hora da tarde, não acordava meio-dia e meia, eu me sentia mal. Eu me sentia mal. Eu tinha uma motivação absurda que era passar no vestibular. Você que não tem uma rotina... Você que é assim, Guilherme, não consigo ter uma rotina. Eu tentei dormir meia-noite, acordar às 6 da manhã, mas durou uma semana, você está sem motivação. Confessa para mim que você está sem motivação. Guilherme, mas a minha motivação é passar no ITA e tudo mais. Por que você quer passar no ITA? Você quer ser engenheiro? Você quer ser militar? Se você quer ganhar um salário de aspirante oficial no 3º ano da faculdade? O que te motiva? Você está carente de motivação. A minha motivação, pessoal, era talvez eu não ter a mesma oportunidade. É lógico que era passar no ITA, passar no IME. Passei no IME, no ITA, na AFA, foram os 3 vestibulares que eu fiz. Iria para qualquer um dos 3, né? Eu conto isso nesses vídeos, né? A minha motivação era essa, mas confesso para você que o que me fazia todo dia dormir entre 4, 5, às vezes até menos, né? Horas por dia, pessoal, era... eu talvez não ter a mesma oportunidade ano que vem. Eu tive 1 ano de cursinho e eu não ficava pensando assim, pô, e ano que vem? E se eu não passo esse ano? O que vai ser de mim ano que vem? Eu não tinha isso na cabeça, porque eu tinha que... eu era capaz de passar aquele ano. Só que eu não podia depois pensar assim, olhando para trás, pensando assim, pô, eu devia ter estudado mais lá. Naquele momento lá, pô, aquela semana eu não estudei nada. E aí, pô, talvez por isso que eu não passei. Pessoal, eu não dei brecha para o meu futuro eu me questionar. Eu não dei brecha para o meu futuro eu me questionar. De olhar para trás e falar, pô, olha só, Guilherme, você deu mole lá, devia ter estudado. Pessoal, eu não dei brecha. Não dei brecha. Se hoje, por exemplo, eu penso no dia que eu estava jogando ping-pong, no dia que eu estava jogando vôlei com os colegas, jogando futebol com a galera do alojamento, eu penso que isso aí era um escape. Assim, muito fácil falar, porque eu passei desses vestibulares todos, né? Mas penso com frieza hoje e penso assim, pô, eu precisava daquilo. Você precisa em algum momento dar uma relaxada e tal. Isso ajuda até você ganhar fôlego para o estudo. Não é somente de estudo, né, que move ali. Mas acho que é basicamente isso. É você ter uma motivação de tipo assim, será que ano que vem eu vou ter essa mesma oportunidade? Pô, então vou aproveitar o hoje. É o hoje, certo? É agora. Eu vou fazer aqui, vou estudar dessa maneira, ano que vem eu vou estudar direito. Não pensa assim não. Não pensa assim não. É hoje. É hoje. Pô, Guilherme, mas não dá tempo de eu fechar os 3 tópicos de física para a prova do ITA. Por que não? Faça um planejamento. Faça um planejamento de você pegar tantas páginas por dia. Você quer o quê? Em 10 dias fechar um livro? Em 20 dias fechar um livro? Em 1 mês fechar os 3? Faça um planejamento. Você deve se adaptar à rotina que você deve estabelecer. E aí vamos a um ponto aqui importante. Como que você descobre a sua rotina? Pessoal, tentativa e erro, mas se tem uma pessoa que pode falar para você qual é a melhor maneira de estudar, é você mesmo. Basta você pensar um dia, parar para pensar. Eu tinha muita certeza, e eu acho que isso é comum para as pessoas, ter muita certeza em que momento do dia você rende mais. Então, por exemplo, eu de madrugada, sozinho, estudando de madrugada, era
o meu ápice, era o meu nirvana ali de estudo. As listas de exercício, elas corriam solta, livro, fazendo exercício e tudo mais, era madrugada. Eu tentei, eu confesso, eu tentei estudar de manhã, por exemplo. Pô, essa coisa aqui é muito doida, né? Isso aqui não vai funcionar, isso aqui não tá legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dormir lá para as 2, 3 da manhã e eu acordo às 7, 8, tomo café, vou estudar. Eu tentei fazer isso, eu tentei. Consegui? Não consegui. Porque de manhã eu acordava, tomava banho, tomava o café da manhã, e aí eu ia estudar e ficava com aquela, sabe, quando você olha pra a lista olha pra você, e aí ninguém tá afim de ninguém e tal, e a gente fica se olhando, aquele poker face total. E pessoal, não dava certo pra mim, não dava certo. Estudar de manhã, pra mim, de manhã, o momento da manhã pra mim é horário morto, eu não funciono. Aí o que eu pensei? Pô, eu vou dormir de manhã. E aí eu tive esse momento de questionar qual era a minha melhor rotina, a minha melhor adaptação ali em termos de raciocínio para poder fazer o estudo e tudo mais, e resolvi fazer essa rotina. É muito importante que você tenha uma rotina. É essencial que você tenha uma rotina. Busque a sua rotina, não conseguiu se adaptar, mude rapidamente, 2, 3 dias ali fazendo, não deu certo, sempre você deve ir se questionando se aquilo ali está correto, se está fluindo e tudo mais. Encontrou a rotina perfeita, pessoal? Vai nela. E tem que ter essa rotina. Não importa qual, ao meu ver, contanto que você esteja se preocupando com a sua saúde, obviamente. Eu dormia pouco, é recomendável? Faz mal para a saúde? Olha, eu sou obrigado a dizer que faz mesmo. Mas eu pensava assim, pô, eu aguento isso, né? E eu repito, eu não me sentia mal, eu não fiquei doente. Esse ano inteiro eu não fiquei doente, certo? Você pode questionar, pô, dormir mal, sistema imunológico vai lá para baixo. Pessoal, olha só, é saudável isso? Não é. Você tem entre 17 e 20 anos de idade. Você tá na flor da idade. Você é uma máquina. Você é uma máquina, né? Você tá se alimentando, comendo no mínimo 3 vezes por dia, escovando o dente, tomando banho. Você tá fazendo exercício regularmente, que é um momento em que eu jogava bola, eu jogava um ping-pong, jogava vôlei, fazia alguma coisa, uma corridinha ali de vez em quando. Pessoal, a sua vida, ela tá se resumindo a uma vida muito saudável, exceto pelo fato que você tá dormindo 4 horas por dia, 5 horas por dia. Isso é um sacrifício, cara. Isso é um sacrifício. Quanta gente que faz isso? Quantas pessoas nesse Brasil que fazem isso? E pessoas que não são assim com 17, 20 anos de idade, não, pessoal. Não são pessoas que estão, assim, só estudando, não. Pessoas que trabalham e estudam. Então é importante que a gente pense sobre essa ideia de um sacrifício. É mais do que, olha só, eu vou me sacrificar um pouquinho, é pesado, eu fico cansado, eu fico de mau humor, pô, mas vale a pena, um trade-off, né? Você troca as suas horas de sono por horas de estudo. É assim que funciona, pessoal. E depois você é recompensado por isso. Então, dicas que você viu aqui comigo nesse vídeo, pessoal, para você não ficar pegando bizu adoidado, achando que você tá safando. Eu sei que a sensação do bizu é muito boa, né? Porque você olha assim, pô, eu tô sabendo bem essa matéria, negócio muito difícil você resolver. Você não tá resolvendo nada. Para um vestibular de alto nível como ITA, IME, por aí vai, você não vai passar. Segunda dica é você precisa de um cursinho para passar. Se você quiser passar, você tem que fazer um cursinho. E a terceira é que você tenha uma rotina, não importa qual, contanto que você esteja com a saúde em dia e você se adapte sem fazer esforço. Você se sinta natural em fazer isso. E, pô, Guilherme, pra mim é natural eu dormir 10 horas por dia, né? Você precisa de motivação, então, né? E é isso, pessoal. Olha só, cuidado com as picaretagens que você vê aí mundo afora, internet afora, beleza? Muita atenção, sempre questione, né? Inclusive esse vídeo aqui, questione cada ideia que eu tô passando aqui para você, não absorva sem questionar. Espero ter trazido uma informação legal aí para você, beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, curtido. Um forte abraço, bons estudos sempre, tchau, tchau.